Olá, boa noite. Qual o tema na área? Sua terça-feira. Hoje estaremos recebendo a Desirê Alves, que fala sobre teoria e didática da história, concepções em torno do método compreensivo e da consciência histórica na educação. Vamos aguardar aqui nossos convidados. Aguardar todos para iniciarmos então mais esse bate-papo, aprendendo um pouco mais sobre história e ensino de história. Vamos então daqui fazendo os convites para assistirem a nossa live. Sejam bem-vindos. Boa noite, Douglas, Thalia. Aguardando aqui a nossa convidada. Nosso tema de hoje. Esperamos. Deixa eu ver, o Desirê já está aqui. Fazer o convite. Olá! Bentinho, boa Tudo noite. bem? Boa noite. Tá me escutando? Tô sim. Tá me escutando por aí? Também te escuto bem. Primeiramente, queria te agradecer ter topado participar aqui do projeto, compartilhando conosco a Agradeço. sua temática, falando um pouquinho com a gente. Prazer tê-lo aqui. Obrigada. Agradeço também a todos que estão nos acompanhando, estão entrando aí. Desirê, vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho sobre você, para as pessoas conhecerem um pouco melhor sobre você. Boa noite, gente. Meu nome é Desirê, como o Bentinho falou. Eu tenho 25 anos, sou formada em História, me formei no final do ano passado, em licenciatura em História. E atualmente eu não atuo na área, somente com aulas particulares. Eu atuo enquanto segurança do trabalho, que é a minha outra formação. Sou técnica de segurança do trabalho também. E acho que é isso. Ótimo, tudo bem. Fala um pouquinho pra gente o que te levou a fazer história, o que trouxe a história para sua vida. Então, Bentinho, eu sempre, desde criança, eu sempre quis ser professora. Eu acho que isso é uma das poucas coisas que eu carrego desde lá pequenininha, que eu gostaria de dar aulas, né? Então, quando eu fui fazer o ensino médio, eu fui para o curso normal, que é de formação de professores. Fiz os 3 anos do curso normal e logo assim que eu terminei, eu achei que seria muito óbvio ir para pedagogia e não ir para a história que eu queria. Na época, eu sabia que de matéria específica de estar trabalhando, eu queria muito estar com história ou geografia. Aqui em Petrópolis não tem geografia, né? Eu teria que ir lá para baixo, mas história sempre foi minha primeira opção. Porém, eu tinha 17 anos e achei que ir para pedagogia seria menos arriscado do que ir para história, até porque eu já trabalhava com educação infantil desde os 15, já estava ambientada com essa questão de trabalhar com educação infantil e ensino fundamental 1. Então, para mim, foi mais natural, naquele momento, cursar pedagogia. Amava o que eu fazia, sempre amei estar em sala de aula, sempre amei estar em escola, nesse ambiente. Só que no quarto período, eu vi que não era para eu estar ali. Que eu não queria mais estar ali, não me sentia mais à vontade, eu precisava de mudança. E aí eu tranquei a faculdade, e logo assim que eu tranquei a faculdade, eu fui fazer o curso técnico de segurança do trabalho. Nada a ver com a formação, mas como eu queria dar essa mudança, eu falei, não, vou fazer outra coisa diferente. E foi outra área que eu me apaixonei bastante, que eu gostei tanto, que é a área que eu atuo até hoje, né? Só que no meio desse curso também me deu vontade de fazer outra coisa. E aí eu falei, eu acho que agora é a hora de eu fazer história. E aí em 2017, se eu não me engano, eu ingressei no curso de história da UCP, de licenciatura da UCP. E esse foi o meu caminho percorrido até entrar no curso. E aí, entrando no curso, eu vi que era realmente aquilo que eu queria e que eu gostava e que eu estava realmente no lugar que eu deveria estar. Sim, maravilhoso. Olha, deu aquela volta, entrou na sala de aula, saiu da sala de aula, voltou na sala de aula, né? E fez aquilo que você queria fazer, olha. Muito legal mesmo. Dizer por que esse tema, então? Conta um pouquinho pra gente sobre o porquê da escolha desse tema.
A escolha do tema, eu dei uma volta também até estar escolhendo. E aí, assim que eu entrei na faculdade, eu sabia que eu queria falar sobre educação, mas eu não sabia sobre o quê. E logo no meu primeiro período, o Ricom, que era o professor de metodologia, ele deu para a gente fazer um projeto de monografia como trabalho da matéria. E aí eu falei sobre educação no Brasil. Então eu já sabia que eu queria falar sobre educação em algum momento da minha monografia. Só que no segundo período, eu me apaixonei por historiografia e no terceiro período eu me apaixonei por teoria da história. Foram duas disciplinas que me agregaram muito, que foram além das minhas expectativas que eu tinha para elas, até porque a gente entra no curso de história achando que a gente vai ter a mesma história que a gente teve na escola. Eu acho que isso é um choque muito inicial, porque é totalmente diferente. E quando a gente entra com duas disciplinas, que é historiografia e teoria, que a gente nunca nem ouviu falar na história, na escola, a gente tem um estranhamento logo no primeiro momento, mas esse estranhamento fez com que eu tivesse mais interesse em pesquisar e em saber como que aquilo aconteceu, como que aquilo se desenvolveu. E no terceiro período, quando eu tive teoria, eu defini que eu queria falar sobre teoria da história em algum momento. Só que o lado da educação também não deixou de estar ali junto. E aí, quando eu conversei com o Ricom no quinto período, como ele é professor de teoria, seria lógico que ele iria me orientar, ele falou, por que você não faz dos dois, então? Teoria e ensino de história, que são duas coisas que você gosta muito. E aí eu falei, não, é realmente isso que eu vou fazer. E por isso eu peguei o tema, né? Trabalhar a teoria didática da história para o ensino de história e aplicar os conceitos que eu me identifiquei, que eu gostei tanto lá em teoria, na educação. E é isso que eu proponho na minha monografia, que seja trabalhado ao longo do ensino, né? Sim, maravilhoso. Acho isso muito legal, né? Porque você conseguiu fazer o que você já queria, né? As duas que te encantavam unido junto, e já falar sobre essa parte da história também, que é essencial, né? Não só da história. Se que as pessoas falam, ah, né, história é só contar a história. Não, gente. Tem Não. toda uma parte burocrática atrás, né? Seu fã-clube tá aqui tecendo os elogios para você, né? Muito obrigada, por ser tímida. Fica à vontade. Você tem cerca de uma hora para compartilhar conosco o seu tema, tá? Pode ficar tranquila, tá? Relaxa. Bom, gente, como eu falei, meu tema é sobre teoria e didática da história, e eu coloquei como subtítulo, né, concepções em torno do método comprehensivo e da consciência histórica na educação. Como eu falei, me apaixonei por historiografia e por teoria da história, que foram meu segundo e terceiro período da faculdade. E dentro da teoria da história, a gente aprende como, em historiografia e teoria, a gente aprende como que a história se constituiu em consciência, metodologicamente orientada, né? Qual foi a trajetória que ela percorreu, quais foram os caminhos que ela teve. E dentro disso, a gente vê logo no início o positivismo, que foi graças ao positivismo que a história foi tida enquanto ciência. E em contrapartida ao positivismo, a gente teve logo o historicismo. E eu, dentre esses dois, eu me identifiquei com o historicismo. E estudando o historicismo, a gente vê que dentro do historicismo ele se subdividiu em dois, que é o historicismo realista e o historicismo relativista. E eu busquei ir pelo historicismo relativista. E é importante eu falar que é um relativista não de relativizar as coisas, é um relativismo com relação ao papel do historiador. A gente até chama de, eu preferi colocar na minha monografia como historicismo hermenêutico, né? Porque é com relação à interpretação, ao como que a gente vai olhar para a história quando a gente for estudar e quando a gente for escrever sobre ela. E como eu gostei tanto do historicismo relativista, e aí eu utilizo o primeiro conceito, o primeiro historiador no caso, que é o Droysen, que o Droysen trabalha com a história, com a teoria da história, como a história sendo como o método feito para a compreensão, eu busco, poxa, se na teoria da história, na escrita da história, ele fala que a essência do método histórico é compreender ao pesquisar, por que não trazer isso para a história, para dentro de sala de aula? Por que não fazer com que a essência de estar em sala de aula seja compreender aquele conteúdo, conseguir tornar aquele conteúdo significativo e importante para a realidade dos alunos? Então, eu procurei versar tanto esses conceitos da teoria com os conceitos de sala de aula, com a didática mesmo da história, né? Seria tão importante.
Então, ao longo do primeiro capítulo, eu escrevi sobre essa trajetória da história enquanto ciência. Eu achei importante frisar que eu não acho que um paradigma da história, o positivismo, o historicismo, ou o materialismo histórico, ou qualquer outro, seja um melhor do que o outro. Eu acho que cada um veio se adequando às necessidades daquele período e se adequando às necessidades mesmo do ensino da história. Eu acho que eles estavam ali de acordo com a necessidade, com a realidade daquele momento, que propiciou que ele fosse tido, que ele fosse mantido. Então, em nenhum momento eu tenho por objetivo criticar o positivismo, até porque a gente entende a importância que ele teve, mas procurei trazer o viés do historicismo relativista como sendo um meio para a gente conseguir fazer a história mais compreensível e mais significativa que a gente tem hoje, enquanto conhecedores, né, da história, da escrita da história, e como professores, seria, eu acho que o mais importante nisso tudo, né? E como eu falei para vocês, eu procurei utilizar como historiador principal no primeiro capítulo o Johann Gustav Droysen, que é era um historiador alemão, né, do século XIX. Quando a gente fala de historicismo, o primeiro nome que vem em mente é o do Ranke, porque ele foi o grande nome do historicismo, né? E ele foi um grande nome do historicismo realista. E a gente tem o Droysen como um grande nome do historicismo relativista. E aí eu puxei por ele e vi que o nome dele foi muito pouco comentado ao longo do século XX e ele é muito pouco comentado ainda hoje. A gente sempre fala muito do Ranke, a gente sempre fala muito do Comte, a gente fala muito do Marx, mas a gente fala muito pouco do Droysen. Quase não é falado. E esse vontade de falar sobre ele é por conta do trabalho que eu fiz em historiografia e em teoria da história. No sorteio caiu ele e eu fui pesquisando sobre ele. E realmente, assim, foi ali a peça-chave para mim ter escolhido ele. Eu lembro que na época do sorteio eu sorteei dois nomes, que foi o Droysen e o Mark Bloch. Aí eu falei, seria muito óbvio se a gente fosse pelo Mark Bloch, né? Mais famoso, mais conhecido, todo mundo fala. E eu falei, não, eu vou no Droysen, que ele é diferente. E todo mundo vai querer falar sobre o Mark Bloch. E aí eu fui no Droysen e deu super certo, que é aquilo que eu realmente gostei. Então, eu também busquei ao longo do trabalho estar trazendo os reflexos da historiografia do Droysen do século XX, o que pode ser rememorado, o que não pode ser aproveitado. E dentro dessa perspectiva, a gente traz os outros três historiadores que eu trabalhei. Eu não sei como eu fui capaz de fazer essa loucura, mas eu acabei colocando como historiadores que sucederam minimamente o que o Droysen pensava, o Gadamer, o Kozelik e o Hilton. E para fazer essa conexão entre os quatro, entre Droysen em cada um dos três, eu busquei os conceitos principais que eles trabalhavam, que a gente poderia linkar, e que esses conceitos também poderiam ser utilizados no ensino de história. E quando a gente trabalha com Gadamer e com Droysen, eu logo busquei a hermenêutica, que a hermenêutica a gente pode ter como a arte da interpretação, né? E é uma interpretação não só dos fatos que estão ali, mas da gente enquanto está se debruçando dos fatos, sobre os fatos. Então, eu tenho que entender que quando eu estou lendo, quando eu estou estudando sobre determinado período histórico, eu tenho que ver que aquela obra que eu estou lendo foi vista com os óculos daquele historiador, daquela época e daquele ponto de vista, e eu tenho que entender quem eu sou enquanto eu estou lendo aquela obra. Novamente, isso não é relativizar aquilo que está escrito. Isso é mais interpretar tudo que cooperou para que aquilo acontecesse, para que aquele historiador escrevesse aquilo daquela forma. O tempo do historiador é muito importante. Como que ele estava naquele momento, no sentido de o que estava acontecendo ao redor dele é muito importante. E a gente tem que saber interpretar disso. E Droyce até fala dessa questão por conta da questão da ética, né? A gente tem que ter esse ponto de vista ético e não relativizar. Então, eu vou olhar para determinado fato e não vou relativizar o fato, mas eu vou tentar entender os motivos pelo qual aquele fato ocorreu e o que deu para aquele historiador escrever sobre determinado fato daquele jeito. E a gente faz isso na faculdade, a gente faz isso na academia, a gente faz isso enquanto historiador, enquanto pesquisador. Por que a gente não traz isso para a sala de aula? Por que a gente não pode passar a história dessa forma para os nossos alunos? Então, é mais um ponto que eu busquei linkar
dessa questão da hermenêutica, da importância da interpretação e da importância da gente compreender como as coisas aconteceram, como as coisas se desenvolveram ao longo dos anos e da história mesmo, e para trazer isso de forma mais significativa para o aluno. Passando por Gadamer, eu escolhi o Kozelik, e aí em Kozelik eu trabalhei o espaço de experiências e o horizonte de expectativas, que o espaço de experiências ele diz respeito àquilo que a gente viveu, que a gente tem por experiência mesmo, né? Todo aquele momento que eu vivi, desde o momento que eu nasci até o momento atual que eu estou, e o horizonte de expectativas, que é tudo aquilo que eu pretendo alcançar. E esse espaço de experiências e horizonte de expectativas, eles se modificam conforme a nossa vivência, conforme a gente vai vivendo, conforme a gente vai crescendo, a gente vai estudando. Então, não é algo que é imutável, é algo que a gente vai modificando ao longo da vida. A minha perspectiva de vida para daqui a 10 anos, sem dúvida alguma, é diferente da que eu tinha 5 anos atrás. Porque as minhas experiências foram modificadas, as minhas vivências foram modificadas. E assim as minhas expectativas também modificam. E, novamente, se a gente usa isso para pesquisa, por que a gente não insere essas coisas dentro de sala de aula dos nossos alunos? Então, foram coisas que foram me tocando de certa forma, que eu falei, gente, a gente pode trabalhar, a gente pode unir esses dois conteúdos, a gente pode estar trabalhando isso em sala de aula, ainda mais quando a gente está no estágio, acho que a gente começa a ver mais na prática o que pode ser feito, o que não pode ser feito, o que a gente pode estar modificando, ainda mais porque a gente pegou o estágio presencial. Então, a gente estava lá dentro de sala de aula todos os dias. Eu fiz só os 2 últimos estágios à distância. Então, eu tive a oportunidade de estar dentro de sala de aula, de propor uma aula, de dar uma aula para aqueles alunos, sem contar o que eu já tinha de experiência de trabalhar com educação infantil e com ensino fundamental. Então, a gente começa a ligar os pontos e ver por que tem lacunas, por que as pessoas não pensaram nisso antes, sabe? E a gente vai propondo algumas coisas que, assim, no final a gente sabe que é muito difícil estar dando sala de aula. É muito difícil a gente fazer realmente, modificar realmente algo que é estrutural. Mas a gente tem os meios para isso. Tá ali, a gente tem tudo para conseguir modificar. Então, se a gente pode, mesmo que for devagar, a gente tem que fazer isso, né? E aí eu fechei o segundo capítulo com o Hilsen, que para mim é fora de série. Wilson também é um alemão. Ele, ele foi o cara que fez toda essa pesquisa também ao entorno do Droysen. Ele está vivo ainda, inclusive ele deu uma palestra sensacional umas 2, 3 semanas atrás, na Semana de História da UFPR, e foi uma conferência genial. E o conceito mais importante do Wilson que eu trouxe para a gente estar conversando é o conceito da consciência histórica. Do que seria consciência histórica, né? Além de tudo que ele diz sobre a didática da história. Então, eu busquei trabalhar com a consciência histórica, porque eu acho que a gente trabalhando com ela dentro de sala de aula, a gente consegue ter o caminho para estar desenvolvendo todas essas questões que nos foram passadas anteriormente. É importante falar que a consciência histórica não é formada por nenhum professor de história, né? A gente não entra dentro de sala de aula e fala, eu vou formar a consciência histórica desse aluno. Não, gente, a gente já tem a nossa consciência histórica. E essa consciência histórica é a soma das nossas, como o Wilson fala, é a soma de operações mentais vivenciadas por a gente. Então, desde o momento que a gente nasce até hoje, a gente tem a formação da nossa consciência histórica e a gente vai ter isso para o resto da nossa vida. E como o nosso horizonte, nosso espaço de experiência, nosso horizonte de expectativas estão modificadas, a nossa consciência histórica também vai se ressignificando. E é importante a gente dar, como eu falei até na live do Douglas, é importante a gente dar significado. Quando a gente trabalha com história, a gente tem que mostrar que aquilo é significativo. Porque, não sei se você já passou por isso, a gente entra em sala de aula, a matéria que as pessoas menos gostam é história. Porque tem que ler muito, porque é chato, porque a professora só dá livro didático, porque é muito texto e tudo mais. As pessoas têm uma trave ali com história de não gostarem de história. E por quê? Porque a história aplicada hoje dentro de sala de aula é aquela história chata.
é a história massiva, é a história que você tem que ler o livro didática e decorar data e decorar fato para você responder na prova e depois você nunca mais vai ter ciência daquilo, você nunca mais vai utilizar aquilo. Quando, na verdade, a gente sabe que a história vai muito além dos grandes homens e dos grandes fatos, né? Vai muito além de memorizar qual ano que houve a independência do Brasil, qual ano que teve, que iniciou a Segunda Guerra Mundial. A gente tem que entender como que esses fatos ocorreram antes de gravar ano, antes de gravar data. E só quando a gente entender como esses fatos ocorreram, que a gente vai conseguir dar significado para aquilo. Se algo não tem significado para mim, se eu só tenho que gravar uma data, eu não vou fazer questão de lembrar disso daqui a 2, 3 anos, quando eu não precisar mais, entende? Mas se eu entender como aquele fato aconteceu, eu vou conseguir dar significado para aquilo, conseguir entender todo o contexto que rodeou aquele fato, né? Tudo que cooperou para aquele fato acontecesse, e vou conseguir trazer aquilo para minha realidade. A gente aprende muito com os fatos do passado, né? E hoje, mais do que nunca, está na nossa cara, escancarado para quem quer ver. Está na internet, está na televisão, está nos livros. A gente consegue ter muito mais acesso às coisas. E se a gente tem acesso a essas coisas, isso tem que ser divulgado, isso tem que ser falado, isso tem que ser compartilhado. E aí, no terceiro capítulo da monografia, eu já trago o viés mais para o lado da educação, que é somando tudo isso, trazendo para o lado educacional mesmo. Eu faço uma trajetória, como no primeiro capítulo eu escolhi trazer uma trajetória do positivismo para o historicismo, eu preferi começar assim também o terceiro capítulo, e eu coloco que no positivismo, lá no século XVIII, século XIX, o ensino de história era pautado para a legitimação da burguesia, principalmente no positivismo. Então, o ensino de história que era feito era para legitimar a burguesia, que era quem comandava, né, a sociedade naquele período, e quase que uma doutrinação para que não houvesse revoltas da população contra a burguesia. E no historicismo, isso não estava muito diferente, não. Porque se na França, que é do positivismo, o ensino de história era para a legitimação da burguesia, na Alemanha, era no contexto do século XIX, que era o contexto de unificação dos territórios germânicos, o ensino de história era para a legitimação desses territórios e dessa identidade nacional, de unificação nacional. E aí o que é importante também a gente entender o contexto. O que adianta eu saber qual foi o ano que teve a unificação da Alemanha se eu não sei qual era o contexto daquela unificação? Por que estava tendo aquela unificação dos territórios germânicos? O que aquela população queria? O que estava acontecendo naquele momento? Então, naquele momento, o ensino de história era pautado para gerar esse grande sentimento nacionalista na população, enquanto território forte, enquanto território unido, e também para evitar que a população se revoltasse, que houvessem guerras, porque como estava nesse contexto de unificação, o que eles menos queriam era a revolta da população e guerra para voltar a separar ou para atrapalhar o processo deles. Então, o ensino de história sempre foi voltado para as necessidades daquele período, de determinado país, de determinada região, e sempre foi voltado para a legitimação de algo. E hoje, a história que eu aprendi foi a história dos grandes homens, foi a história dos grandes fatos. E o que isso é significativo para uma criança de 11 anos que está entrando no sexto ano? Ou sétimo, né? Porque o sexto ano ainda é pré-história, ainda é o Egito, então tem toda aquela fantasia da criança gostar e se envolver mais. Eu acho que a matéria do sexto ano é a matéria que mais envolve as crianças, né? Eu acho que precisa disso, porque eu acho que uma criança de 10, 11 anos não tem maturidade para entender uma complexidade, se não for de forma lúdica, se não for de forma significativa. E é nisso que eu bato palmas para o Levi, igual eu falei na outra aula, o Levi é um cara sensacional no que diz respeito ao ensino de história por conta disso. E aí, quando a gente entra no sétimo ano, a história fica mais maçante, porque eu tenho que decorar data, eu tenho que decorar fato, eu tenho que decorar nomes importantes, porque se eu não acertar na prova, acabou aquilo, eu zerei, e nada do que eu aprendi foi importante, porque
eu não decorei uma data, eu não decorei um nome e um fato que aconteceu. Eu confundi um ano de determinado fato, porque a matéria é cuspida. A gente vê tudo muito batido, muito regrado. Então, se eu erro uma coisa, eu já acabei com aquela questão e não valeu de nada. Sim. Enquanto a gente tem que pensar que não é dessa forma, né? A gente tem que modificar tanto o nosso modo de avaliar, quanto o nosso modo de olhar a história e olhar como a gente deve aplicar a história em sala de aula. É interessante você falar disso, né, do sexto ano, que quando você começa a introduzir a história, né, a princípio, seria isso, né, falar o que é história, mostrar a teoria, a pesquisa, a prática, né, e depois trabalhar de acordo com isso, mas se perde, né, se tu apresenta a história como, isso aqui faz parte da história, tá, mas a gente vai trabalhar assim, né, e é uma loucura, né, isso mesmo, porque a gente acaba vendo que esse ensino maçante continua, né, grava a data, eventos, personagens, e entender mesmo o que foi aquilo, né? Os alunos não entendem. E chega lá na frente, não sabe porque está acontecendo certas coisas atualmente, né? Porque lá atrás só gravaram uma datazinha, né? Ou um nome especial, que na verdade talvez esse nome talvez só relevou o título, né? Porque muitas outras pessoas trabalharam para aquilo, né? E esse modo de pensar, de mostrar, né, muito mais além, né, de mudar isso na prática da sala de aula, eu acho maravilhoso. Já estão tecendo os elogios aqui para você, né? O Douglas, ele disse, por mais professores que pensem como você. Verdade. Os Douglas. Pode continuar. Disso que você falou, dessa questão de chegar na escola e estar passando o que realmente é a história, eu nunca vi sendo trabalhado. Que professor que chega numa sala de aula e já apresenta os conceitos principais? Nenhum professor nunca fez isso, pelo menos comigo. Eu fui aprender o que é anacronismo na faculdade. Eu fui aprender conceitos básicos na faculdade ou pesquisando para entrar no curso. Porque a gente não tem isso, entende? Eu vi alunos tendo isso, alunos que entraram agora recentemente, que tiveram aula com o Levi e com o Ricom, sabe? Porque eles trabalham bastante isso, a gente Ricom trabalha com toda essa parte de conceituação, a gente vê eles trabalhando isso. Mas na minha época, pelo menos, não tinha. Eu não aprendia conceitos. Então, o aluno aprende o que aconteceu através da ótica dos grandes, né, do grande chá, e deixa de lado o que é história. E aí, a partir do momento que o aluno vê que, poxa, é só data, é só grandes nomes, é só os fatos que ocorreram, isso não é nem um pouco relevante para mim. E quando que vai ser se a gente trabalhar dessa forma? Enquanto a gente estiver trabalhando dessa forma, a história não vai ser mesmo relevante. Esses dias eu tive de ouvir gente da família que, eu vou pagar aula particular de português e matemática e história é decoreba, né? É só decorar. Aí eu só começo a respirar e falo, é só decorar. Deixa acreditar que é só decorar. Porque debater naquele momento não iria adiantar. E por que não ia adiantar? Porque essa pessoa estudou história dessa forma. Porque ela aprendeu assim. E é algo estrutural, né? É algo de há muito tempo. A gente não consegue mudar isso com uma estrutura de uma hora para outra. Para a gente mudar algo que é estrutural, e isso a gente vê com muitos problemas, né? O machismo, o racismo, todas as coisas que são estruturais, a gente demora, a gente sofre para mudar. E aí, com a educação também, o ensino tradicional, o ensino decoreba, é uma estrutura que está muito enraizada ainda. A gente aprendeu dessa forma. E a gente aprendeu essa história, a história dessa forma, a gente está começando a desconstruir agora. Então, eu não posso querer que esse trabalho ele seja feito de uma hora para outra, porque a gente está desconstruindo isso agora. E a gente está desconstruindo isso agora, muitas vezes não tem a oportunidade de estar dentro de sala de aula. Porque a gente sabe que aqui na cidade, principalmente, ser professor de história é muito complicado, porque tem muito profissional para pouca vaga. E aí a gente entra num outro problema, né? Que é o problema de sobrecarga daquele professor, que é o problema de você ter que trabalhar e levar muita coisa do trabalho para casa
E aí o professor fica desestimulado também, e aí um professor está desestimulado, que não recebe estímulo, que não recebe apoio, também fica desmotivado a procurar e estudar mais em novas atualizações, que já é outro problema, outra discussão, né, que a gente tem na área da educação. Então é muito difícil de mudar. E aí, o como mudar, o, o que eu posso fazer para mudar, a gente sabe. E botar em prática é difícil. Porque aí a gente chega na escola com diretores que ainda são acostumados naquele ensino tradicional. E aí a gente entra em outro problema, que além de ser o professor, a equipe, né, escolar ainda está acostumada com aquele ensino tradicional, a gente tem hoje os vestibulares que querem preparar o aluno para passar no vestibular. O ensino médio hoje é preparação para o aluno passar no vestibular para estampar o nome da escola na capa da tribuna e falar: meu aluno passou no primeiro lugar da Federal, meu aluno passou no primeiro lugar da SMT. Então é um assunto ainda mais batido, ainda mais vomitado ali para aquele aluno, para ele passar para o vestibular, e aí acaba sendo menos problematizado, acaba sendo menos contextualizado e acaba trazendo menos significado para aquilo. E aí a gente acaba entrando nessa roleta, nessa roda, nesse ciclo vicioso que acaba sendo inúmeros problemas que a gente encara e se a gente não botar a cara para fazer e não tentar fazer o mínimo, mesmo tendo pouco recurso para aquilo, a gente nunca consegue mudar. A gente vai continuar nesse ciclo e que não vai parar nunca, né? E aí eu tento trazer isso no meu terceiro capítulo. A importância da gente olhar para a educação com outros olhos, né? A importância da gente ver que a gente ali, nós estamos formando, ajudando a construir uma consciência histórica num aluno que não tem nem noção do que aquilo é naquele primeiro momento. Ele não sabe o que é consciência histórica. Ele não sabe o quanto isso é importante, né, para a gente saber interpretar o mundo que a gente vive. E aí a gente pensa, poxa, eu vou tentar conscientizar esse aluno disso, e como que eu vou fazer com que o ensino de história seja significativo, se até o momento ele só viu que a história é feita por grandes homens. A partir do momento que eu considero que a partir do momento em que o aluno se vê enquanto ator social, enquanto um ser pensante, crítico e que age ali naquela sociedade, e a partir do momento que a gente traz a história como sendo significativa, a história não é formada só por esses grandes homens, só pelos nomes que estão estampados nos livros e nas manchetes. Quando a gente começar a trazer aquele aluno que está dentro de sala de aula como ator social importante para aquela história, seja da história daquele bairro, daquela cidade, daquele estado, a história do país, a gente não vai fazer com que a história seja significativa. Enquanto a gente não colocar aquilo no dia a dia dos alunos, enquanto a gente não sensibilizar ele quanto aquilo, a gente não vai conseguir fazer com que o ensino seja significativo. Então, eu acho que a partir do momento que a gente consegue utilizar esses conceitos que só não são passados na faculdade e poucos então são trabalhados, quando a gente começar a ver que aquele aluno que está dentro de sala de aula e fazer ele conseguir entender que ele pode mudar as coisas, que ele pode fazer parte da história e que ele faz parte daquela história, a gente vai fazer com que o ensino, que aquele aluno veja que o ensino realmente é significativo e que aquilo realmente importa. E aí a gente recebe também vários comentários, não sei se você ouviu, meu Deus, como você vai fazer para explicar para os seus alunos o que a gente está vivendo, né? Começou isso em 2013, vamos colocar no contexto geral. Em 2013 começou, nossa, como que você vai explicar a história daqui a 10 anos? E aí, em 2016, com o impeachment da Dilma, como que você vai explicar o que estava acontecendo para aquele aluno quando você estiver na sala de aula? E agora, gente, 2020, 2021, como que a gente vai explicar? Tenho certeza que já te perguntaram isso. Nossa, vai sofrer para explicar daqui a 10 anos o que aconteceu lá em 2020? Como que a gente vai explicar? A gente nunca viveu tão a história quanto a gente está vivendo agora. A gente nunca foi tão ator social quanto a gente está sendo agora. A gente está vivendo um grande conflito, uma grande preocupação. Então, a gente que falava, nossa, nunca vivi nada grandioso na história, né? Nossa, nunca passei por isso, a gente está vivendo isso agora. E os nossos alunos, por mais que sejam pequenos, estão vivendo isso agora. Então, a gente tem que saber utilizar o momento que a gente está e saber tornar isso significativo para aquele aluno conseguir entender que não, cara, eu faço parte da história. Em 2022 eu posso ou não mudar essa situação. Ou em 2018 eu cooperei para isso estar acontecendo, de certa forma.
em 2013 eu fui para a rua, em 2014 eu fui para a rua. A gente viveu essas coisas. A gente estava presente. E a história começou a ser significativa para mim quando eu comecei a estar presente, quando eu comecei a ver que eu realmente poderia fazer parte daquilo. E se eu sei aonde muda, aonde tem que mudar, eu já tenho meio caminho andado. Que aí é só trazer aquilo para a prática. E é isso a prática, como trazer isso para a prática, como que a gente pode fazer isso, que eu pretendo continuar minha pesquisa, porque ela ainda ficou muito no campo teórico, né? Tá ali o como fazer, é a receita do bolo, o como a gente tem que fazer, mas o como que a gente vai estar em sala de aula trabalhando isso, que eu acho que seria o mais complicado, que a gente ainda vai estar, que eu ainda vou estar trabalhando ao longo de um projeto, um mestrado, se Deus quiser, se Deus permitir, né? É muito interessante, né? Várias questões que você citou, né? E ver como a gente hoje é agente da história, né? Estamos inseridos. E só, a gente só percebe isso quando um evento grandioso acontece, né? Uma pandemia, uns eventos políticos, né? Porque a gente fala, caramba, né? Ah, no século passado eles viveram isso também, né? Ah, aí começa a relacionar, né? Olha como é que tu vai lembrando, né? E já vai tendo essa consciência histórica, que às vezes fica ali subentendida, né? Ah, mas eu vi isso na escola, tinha alguma coisa assim. Em algum momento isso já aconteceu, gente. Espera aí que não que a história se repita, né? A gente sabe que ela não se repete, mas em algum momento isso já aconteceu. Então, se isso aconteceu de alguma forma, algo parecido aconteceu. Então, como que eu vou estar trabalhando isso? Entende? Então, a gripe espanhola do século XX, como é que eu vou trazer para agora? E a gente está vivendo algo muito parecido. Então, como é que eu vou trazer isso para o aluno de forma significativa? É óbvio que o ensino remoto atrapalha isso em muitas questões. Estar em sala de aula, no dia a dia, conversando, é algo totalmente diferente, é muito mais rico. Mas a gente também não pode se retrair porque a gente está no ensino remoto ou no ensino híbrido. A gente tem que utilizar mecanismos que alterem isso. Mas, de certa forma, a gente consegue relacionar fatos de hoje com fatos do passado. E isso a gente só consegue através da consciência histórica, através da hermenêutica, Uhum. através da nossa interpretação de mundo, né? Então a gente consegue fazer esses links entre um e outro e conseguir relacionar os eventos. Sim. E isso é incrível, né? E a gente passa a ver, né? As pessoas passam a notar, né? O contexto, né? Porque não é só aquele evento em si, mas tem toda uma história por trás. A gente vê o nosso cenário aqui, né? O mundo veio ver uma pandemia, mas o cenário Brasil é propício para certas coisas desenvolverem muito mais, né? Vários outros eventos catastróficos, né? Para dizer assim, que misericórdia. Mas a gente consegue, né, fazer esse link com as crianças, às vezes relacionar mesmo, né? Às vezes o dia a dia delas com essa história é, da memória mesmo, né? De alguma coisa voltada a parentes, ou nome da rua, né? Criar esse link logo no início, para elas começarem a ter essa consciência em si, né? Porque às vezes eu dava aula ali em Cascatinha, no CIEP, e a rua na frente era Bernardo Soares de Proença. Então, eles nunca perceberam ou se falaram que nome era aquele, né? E quando a gente começa a falar a história de Petrópolis, está lá, né? Bernardo Soares de Proença, que abriu o caminho do ouro, né? Então, eles passam a relacionar, caramba, olha, isso tem algum sentido, tem uma importância, né? Já vai criando essa consciência. E isso, despertado desde dos menores ali, às vezes é difícil, né? A gente, como professor, a gente vê, cara, como é que eu vou ensinar isso, né? Teoria para o aluno no sexto ano, no sétimo, até no primeiro mesmo já é mais difícil com os maiores. Mas pensar que se a gente tentar, pode desencadear coisas, né, futuras, né? Porque eles não vão ficar mais presos só às datas, aos nomes, eles vão querer saber mais, vão querer se aprofundar mais naquilo. Claro, vai ter aquele interesse maior. Ah, eu gosto de guerra. Ah, eu gosto de história clássica, né? História antiga, né? Vai ter esses desejos. Mas ele vai buscar mais do que aquilo ali que você está falando, né? Ele vai entender, ele vai tentar procurar, né? Porque vai rolar esse despertar, né? E a história vai começar a desenrolar. Isso é muito legal. Isso que você traz, né? Mostrando também outra visão, outros nomes, né? Achei legal que você falou, né? Que você começa com o seu autor, né?
lá no início com o trabalho que você fez e despertou interesse. Cara, eu não conheço muito bem, acho que vai ser interessante falar sobre ele. E acabou que ele te acompanha, né? Até Despertou hoje. um amor à primeira vista ali. Isso é Foi. muito legal mesmo. Eu peço desculpa porque acabou que a alergia atacou logo no dia de terça-feira. É sempre assim. Live ataca a alergia. Sempre acontece alguma coisa. Mas, gente, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode fazer. Ora, mas eu acho muito legal trabalhar isso, sabe? Nessa concepção de sala de aula. Porque falar Uhum. de preparação de professor, né, na faculdade, ou escrever já para quem está dentro, é fácil. Muito fácil. Mais fácil. Muito fácil. E isso é uma coisa que me incomoda muito, Bentinho, porque estar na academia, produzindo para academia, é muito fácil. É muito tranquilo. É muito fácil. Assim, em aspas, a gente sabe que o trabalho é muito difícil. É muito fácil no sentido de é muito fácil colocar no papel. Uhum. É difícil colocar em prática aquela vivência. E aí, às vezes, a gente entra na faculdade de História achando que a faculdade é só pesquisa. Eu vou entrar no curso de História, no curso de licenciatura em História, e vou ser um grande pesquisador. E aí acaba desvalorizando toda a parte de estar em sala de aula. Eu vi isso. Eu tenho certeza que você também viu isso. São turmas que começam grandes, e minha turma começou com 40 cabeças, terminou com 13, entende? Com 13, que dois estão terminando agora, entende? Então, a turma sim foi para sim, porque a pessoa entra na faculdade achando que é uma coisa e é totalmente diferente daquilo. E aí, igual eu falei na live do Douglas, a gente tem uma disciplina de didática, que é Uhum. uma didática. A gente não tem nenhuma disciplina de didática da história. E eu acho que falta isso. A gente tem uma disciplina de historiografia e uma de teoria que eu, particularmente, já acho É pouco pouco. na formação, tá? Eu nem tive. Olhando... A minha história e Você foi fazer historiografia tudo junta. Então, um semestre vai aprender tudo isso. entendeu? Que eu acho muito pouco para a gente compreender séculos em dois períodos só, em duas disciplinas. E didática, então, eu sinalizo isso no meu trabalho também, que a gente vê um grande preconceito com a didática da história, porque a gente relaciona a didática à pedagogia. E quando que isso é um defeito? Quando que as questões pedagógicas deixaram de pertencer ao papel do professor de história? A gente está no curso de licenciatura. A gente está no curso que tem que dar ênfase para a licenciatura. A pesquisa é ótima, é linda. Eu me encanto pela pesquisa toda vez que eu sempre vou pesquisar para escrever um artigo, para ver que vai ter uma semana de história, tem que produzir algo diferente. É maravilhoso, mas quando tu num curso de licenciatura em história, a didática da história deixou de existir. Porque a gente não tem. Não. Eu fui ter didática da história quando eu sentei para ler sobre o Filsen para fazer a minha monografia. E aí, isso foi um período que eu sentei para ler sobre didática da história. E eu falei, cara, por que a gente não viu isso antes? Entende? Então, a nossa formação é uma formação que ainda tem muitas lacunas que devem ser preenchidas. Tá? Ainda tem várias coisas que devem entrar, que devem se modificar. E por isso que eu falo da formação contínua. O professor não tem que se formar e parar de estudar. O professor tem que continuar o estudo, o professor tem que continuar a pesquisa, porque tem atualização, tem novos métodos, tem novos meios. E isso é muito rápido tem essas modificações. E se a gente não estiver se atualizando, a gente fica para trás. E se a gente fica para trás, a gente volta a ser aquele professor das grandes datas, dos grandes fatos e dos grandes homens. O ensino deixa de ser significativo, Sim. sabe? E aí, como que eu faço o ensino se tornar significativo? Vamos fazer uma aula mais lúdica. O conteúdo tem que ser corrido, mas isso não impede que a gente faça uma aula, um link com algum lúdico. Igual o Douglas trouxe da série. Tem outras séries históricas que é óbvio que a gente tem que demonstrar para o aluno que ele tem que ter um olhar crítico sobre aquilo, um olhar interpretativo. Mas a gente pode linkar com os assuntos do dia a dia. Tem vários filmes que a gente pode estar trabalhando para linkar com aqueles assuntos do dia a dia. Tem vários jogos. O Levi dividia a sala em duas para falar sobre Guerra Fria, e isso era sensacional. Eu já falei isso com ele uma vez, a minha irmã teve aula com ele no SESI,
e teve essa dinâmica da Guerra Fria. E aí, no ano seguinte, o Levi saiu da escola e o meu irmão mais novo não ia ter aula com ele. Meu irmão mais novo chegou em casa chorando que não ia ter aula, porque não ia ter um muro de na sala para eles discutirem a Guerra Fria. E o ensino dessa parte de história para ela foi muito mais significativo do que para ele, com Uhum. certeza. Os alunos veem isso, os alunos querem esse tipo de coisa, sabe? E não só isso, porque Levi, em estágio, levava vários jogos que a gente pode fazer. Sobre a Idade Média, com a gente, com a turma da faculdade, ele propôs que a gente montasse o brasão da família. E aí a gente pensa, pô, mas estou na faculdade montando o brasão de família, mas porque as pessoas não entendem do quanto que aquilo é significativo para você levar para dentro de sala de aula. O quanto que eu tive que pesquisar a origem do meu sobrenome, a origem da minha família. E para mim foi muito divertido. Eu imagino que um aluno de sexto a nono ano, ou talvez do ensino médio, primeiro ano do Uhum. ensino médio, quanto vai ser significativo. Aprender, olha, meu sobrenome é Alves, que vem de Álvares, tem origem bárbara, e veio para o Brasil através dos portugueses no ano tal. Eu consegui achar o nome, os registros, né, de navio das primeiras pessoas com sobrenome Uhum. Álvares ou Alves que vieram de Portugal para cá. E fazer o brasão, trazendo as cores, os significados, os símbolos. Poxa, para mim foi significativo no quarto período da faculdade. Porque para um aluno de 6º ano não vai ser significativo, sabe? Então, são pequenas coisas que a gente sai da nossa zona de conforto, mas a gente deve sair da nossa zona de conforto para fazer com que aquilo seja melhor. Não adianta a gente reclamar do ensino de história, que o ensino é desvalorizado, que a gente não faz nada para ele ser valorizado também, né? Então, é aquilo que você falou. Às vezes a gente não consiga um resultado de imediato ou um resultado grande, porque as turmas se modificam muito, né? Cada ano a gente está com uma turma diferente. E a gente não tem a oportunidade, muitas vezes, de acompanhar essa turma. Só que se a gente faz virar aquela chavinha na consciência, na cabeça do aluno, a gente consegue modificar as coisas, nem que seja só um pouco. E se a gente consegue transformar aquilo numa turma, essa turma sabe multiplicar. As notícias se multiplicam muito fácil, os conteúdos também devem ser multiplicados de forma fácil, né? Então, se a gente consegue fazer isso numa turma de 20, se a gente consegue tocar 5, 10 alunos de forma diferente, a gente já está fazendo um trabalho muito Sim. bom. A gente já está fazendo uma atividade, algo que vai modificar aquilo. É importante a gente pensar, a gente também comentou isso na live do Douglas, que dentro de uma sala, isso trazendo o contexto da escola pública, a gente vê muitas vezes salas com 40 alunos dentro, é muito difícil a gente trabalhar de forma lúdica. Às vezes, o mais lúdico que a gente tem numa sala dessa é estar trazendo um filme, é estar trazendo um episódio, alguma coisa do tipo, porque a gente não consegue fazer muitos Uhum. jogos, até porque são muito corridos, né? No ensino fundamental, se não me engano, são 3 tempos para a história. O que você faz em um tempo de 40 minutos, né? Né? Às vezes é muito pouco, entendeu? Às vezes você tem que juntar 2 aulas junto, ou pedir um professor, poxa, deixa eu juntar a sua aula aqui com a minha para a gente fazer alguma coisa, depois eu coloco no sentido. E fazer dessa forma para a gente conseguir fazer algo mais lúdico. Mas a gente tem que entender também que dentro daquela sala, a gente tem 40 alunos. 40 alunos que pensam totalmente diferente. E aí, às vezes, a gente está adaptada com um método. Eu não sei se foi o Douglas que falou, se foi alguém que participou da aula dele que falou que o professor chegava com o mesmo caderninho ali, anotando as palavras, anotando o conteúdo para você, que falou que era sempre aquilo mesmo que passava. E a gente tem que entender, cara, as turmas são diferentes. Dentro de uma sala com 40 pessoas, são 40 pessoas diferentes. Imagina aquilo todos os anos. Uma teoria ou um método que a gente utilizar para aquela sala, às vezes não vai ser suficiente. A gente tem que entender que hoje uma dinâmica que eu vou utilizar vai funcionar, mas amanhã não vai. E dinâmica tal que eu utilizo com tal turma não vai funcionar com todas as turmas. Então, além da gente ter que ter em mente como a gente vai trabalhar a história, para que a história tenha que ser significativa, a gente tem que ter vários meios para isso. Sim. Porque se aquilo não for significativo para aquela turma, também vai desmotivar. E aí não adianta você tentar fazer mais nada, porque se você não tentar modificar e trazer aqueles alunos para estar com você, aquela turma vai estar desmotivada, eles vão falar, não, não quero aquela aula de história é chata, eu vou dormir na aula, porque eu só preciso ler, e Uhum. ler eu leio em casa, entende? Sim. Isso é interessante, você me fez lembrar de quando eu fiz o estágio, o primeiro estágio. Estava muito empolgado na época. Eu peguei 4 turmas logo de sexto ano. Falei, vou me dedicar.
E é interessante que eu acompanhei mesmo, eu achava isso, né? Que o aprendizado acontece no dia a dia, né? Então, todas as aulas que o professor tinha na escola eu peguei. Então, eu ia 3 dias por semana na escola. Na época, empolgado, né? Primeiro, a gente ainda não estava naquela correria. E aí eu fui. E é engraçado que eu preparei o mesmo conteúdo. E ele falou: já que você está acompanhando as minhas 4 turmas de sexto ano, você vai aplicar o mesmo conteúdo para todas elas. E como a recepção é diferente em cada uma, né? A mesma forma que você prepara para uma não é a mesma que vai fazer efeito na outra, né? E aquela que tu achava que era ideal para aquela turma, né? Porque a gente acompanha por meses, né? E a gente vê os desenvolvimentos, a gente fala, nossa, essa turma é a pior considerada, né? Essa é a melhor. Ah, essa é a mais alegre. Essa é a menos falante. E aí aconteceu tudo ao contrário. Na minha aula, aqui era para a melhor turma na época foi a que era considerada a pior. Falei, cara, Né? né? Porque eu usei de uma forma diferente do que o professor usava, então eles falavam, queriam falar e tal, participavam tanto da aula. Falei, olha isso, né? Que loucura, eu passei em 4 turmas diferentes, com o mesmo conteúdo e foi pegado de maneiras diferentes. A pior coisa é tu entrar numa sala e ninguém falar nada. Fica aquele Frustrante, né? silêncio. Vocês entenderam? Isso, aquele silêncio absoluto, né? E aí, com o tempo, a Aham. gente vai aprendendo, né? Porque ali é uma experiência rápida, né? Um dia você entra só, né? Tem aquela ligação toda também do professor, que é o dono da sala, né? Então, te dá um poder momentâneo. E os alunos sabem disso, né? Que não importa, você vai sair dali e depois o professor volta. Mas quando você entra na sala de aula e você passa a perceber, eu tive a experiência de dar aula para dois ano passado, né? Na primeira ano que eu trabalhei na escola, eu trabalhei com uma turma de cada ano, então isso já dava uma coisa que tu tinha que pegar conteúdos diferentes para uma turma só. Quando eu comecei a trabalhar com 2 turmas, né? Então 2 sétimos, tu vê que aquela vai mudando, né? A estratégia você tem que mudar a abordagem, porque senão o aluno não, não saca e tal, ou fica de difícil entendimento. Às vezes também tem as formas de aprendizagem, né, também. Alguns são mais visuais, outros mais audíveis. E isso tudo o professor tem que se adaptar, né? E às vezes fica cansativo, tal, mas acho que no despertar, né, acho que a gente que tem esse arder por ensinar, né, o despertar aquilo ali é muito significante, né, fazer isso. E eu usei, na época que eu estava no nono ano, primeiro ano que eu trabalhei na escola, eu usei o muro do Levi. Eu falei com ele, Levi, me passa, deixa eu tentar fazer aqui com as crianças. E eles gostaram muito, porque eles sentem, né, participante da história, né, eles sentem toda aquela construção no preparo e tal. Sente a gente, né, a história fica mais próxima do aluno. Isso é muito legal, porque é, eles estão acostumados com esse negócio, né? Leitura, data, tal. Ah, professor, que o senhor quase não usa o livro didático. A outra professora usava. Mas eu não acho tão necessário, né? Aham. Essa leitura maçante todo dia, abre na página tal, resumo da página tal, né? Um dia a gente vai usar o livro didático, mas agora no momento não, né? Uhum. E trazer novas coisas, outros materiais que geram esse interesse na sala de aula, né? No final é compensador, né? Tu ouvir de um aluno, cara, eu passei a gostar de história por causa do senhor, por causa do fulano, porque explicou assim, falou assim, e eu passei a entender melhor, me despertou interesse, né? E a gente vai vendo o que isso vai fazendo, porque fez em nós um dia. Um professor nos Sim. marcou em algum momento. E aí a gente fala, cara, isso é bom, eu quero levar isso para outros também, né? E há vários métodos para se fazer isso, né? Hoje em dia, há várias formas, né? Por mais que você tocou também numa questão lá atrás, que às vezes a escola bloqueia, né? A gestão não dá essa liberdade. Às vezes está preocupado com a formação do aluno chegar à universidade, né? O nome ali, o status, a educação que virou capital, né? E status, né? Sim. Toda essa relação de tudo que é novo vai sair do controle, não dá para fazer, e isso acaba atrapalhando, né? Porque às vezes quando chega algo novo, igual chegou,
Todo mundo pro digital de uma hora para outra, né? Todo mundo tendo que se reinventar. Muito. Tu passa a conhecer coisas que dá para fazer, dá para adaptar. Aquele vídeo que tu não usava na sala de aula, tu vai ter que usar agora, né? Aquele slide que tu falou, não vou preparar não, que dá muito trabalho, eu tenho que reservar a sala, eu tenho que fazer isso. Agora você tem que usar, né? Teve que se reinventar na marra, né? E acaba que a gente tem isso, né? Eu acho que o momento que a gente está passando também é propício para isso, né? Para essa mudança que está havendo na história. Eu vejo que está mudando, mas é só o começo, né? É muito recente. E tudo É isso, pouco. isso, tudo isso que você tem falado, é só o início, né? É só o nosso preparo aqui. Porque eu tenho visto, né, em outras conversas, né, o como a história tem vindo também com uma nova linguagem, trazendo novos personagens, né? Novas histórias em si, né? Pessoas que já estavam lá, personagens antigos, mas calados, silenciados, né? Sim. E ninguém via. E agora tem voz, agora a gente vê a história pelo ponto de vista dele, né? Essa história que muitas vezes foi silenciada, né? Pontos que não se tocavam, pontos que tentaram apagar na história, que hoje estão sendo, né, mais abertos para debate e trazendo para a sala de aula também, que às vezes desperta esse olhar crítico e medroso, né, de falar, o professor vai doutrinar o meu filho, né? Ele vai colocar coisas na cabeça dele, né? Uhum. Mas não. A gente não consegue que ele leia o texto para aula, gente. Como é que vai doutrinar? Entendeu? Porque aquele texto às vezes não é significativo, tem. Sim. Então, é complicado. E aí vai todo no contexto. Se ele conseguiu despertar aquele interesse e acha que seu filho foi doutrinado, é porque ele já teve uma consciência histórica muito antes daquela aula. Aham, exatamente. Aquilo só foi o estopim ali, o ponto para ele É, se ligar naquilo, né? exato. Isso é muito legal, muito. Essa área é muito legal. E eu falo, continua pra gente ler mais, aprender mais. Eu falo, gente, é assim, eu sempre amei muito educação. Sempre, desde que eu trabalhei com educação infantil e fundamental até hoje. E outro ponto que você tocou que eu acho também importante, a gente tem que aprender como que nós aprendemos, a gente tem que passar isso para os alunos também, né? A melhor forma daquele aluno aprender, como que ele se identifica mais, se ele se identifica mais lendo, escrevendo, ouvindo, ver todas essas formas de aprendizagem que a gente consegue ter hoje, identificar quais as diferenças e passar isso também para os nossos alunos. Criar uma autonomia nos nossos alunos, o quanto que é importante a gente conseguir colocar isso neles, fazer com que eles criem essa autonomia, para eles buscarem as coisas também, para eles aprenderem como que eles aprendem, qual é a melhor forma deles estarem participando, e educar, ensinar para a liberdade. Entende? Grande Paulo Freire, sensacional. E aí, leiam Paulo Freire, se dediquem ao ensino de história, aproveita o quanto que a gente tem que aproveitar. A gente tem várias ferramentas aí hoje, e a gente deve utilizar todas as ferramentas possíveis que a gente está trabalhando, né? Maravilhoso. Adorei a nossa conversa. Já completamos uma hora. Mas é incrível, né? E é muita coisa para falar em pouco tempo, né? São tantos quesitos, né, que ainda tem que mudar, mas a gente vê que já está nesse começo, né? É difícil. Professores que têm essas ideias não desistam. A direção, a gestão vai tentar parar. Ai, Os seus colegas professores vão tentar te parar, né? A universidade, em algum momento, vai tentar te parar, vai ter uma porque tem professores que estão lá te ensinando sobre a sala de aula que nunca pisaram na sala de aula. Eles estão falando sobre o teu sexto ano que você está enfrentando lá, que ele fala que é fácil comandá-los, mas ele nunca pisou lá. Uhum. Então, é algo que a gente não pode desistir. Aquela ideia que você acha maluca, será que os alunos vão? Faça, porque talvez aquilo lá vai despertar interesse, vai trazer a história de um modo mais palpável para eles, né? Porque é algo tão distante e às vezes tão próximo, né? A gente vê a nossa própria história aqui no Brasil, né? São tantos, um século e meio da nossa história do Império. É muito próximo, né? Aqui a gente ainda tem essa
coisa de trazer a história mais próxima, né? Por causa de ser uma cidade histórica. Mas às vezes a gente cai no cotidiano aqui, quem mora aqui, né? Fala- Aquilo passa como nada, né? Já faz parte do dia a dia, né? E toda essa riqueza que a gente pode trabalhar, né? Nessa parte. Eu acho incrível. Tem que Esse despertar ponto essa. que é importante, né? Trazer essa parte regional, essa questão de qual é a história do meu bairro, qual é a história da minha cidade, começar a trazer isso o mais próximo possível para o aluno. E quando a gente traz isso o mais próximo possível, a gente consegue tornar mais palpável. Quando a gente consegue tornar mais palpável, ele vê que, poxa, essa história da minha cidade é palpável, eu posso aumentar isso. Outras histórias também são mais palpáveis do estado, do Brasil e do mundo. A gente tem muito, eu falo isso, o brasileiro tem um negócio de complexo de vira-lata, né? A gente vive se matando para aprender a história dos outros países. A gente dá uma ênfase à história da Europa, a gente dá uma ênfase a tudo lá. E assim, a gente fica, a história do Brasil é isso, né? A gente vai viver, a gente já sabe, a gente está aqui todo dia. Quando não, cara, a gente tem que focar e trazer as coisas mais próximas para os nossos alunos para eles conseguirem ver que aquilo realmente tem significado. E parar com isso de que só a história dos outros presta. Se o Brasil fosse colonizado por outro país, seria tudo diferente. É porque a pessoa não estuda história que a pessoa faz esse tipo de comentário. Sim, A gente tem que modificar e tem que trazer ressignificar, eu acho que é a palavra, né? Todo esse processo do ensino de história que a gente tem hoje em dia. sim. E é engraçado isso, né, que você tocou, né? Ah, se tivesse sido por outro país, né? Você acha que seria diferente, né? A gente só vai ficar no imaginário, porque a realidade é essa, né? Não tem esse se fosse, né? Não tem. Vai Uhum. tentar entender porque a gente está nessa situação, então, né? Vai lá, volta lá, pesquisa lá. Volta poucos anos, volta assim e vê por que a gente está assim hoje em dia, vê o que aconteceu, o que falhou, entende? Não foram há 500 anos atrás, foi há 10. É. Tá muito mais A minha... próximo do que a gente imagina, né? A gente Uhum. assimila a anos de distância. Uhum. É mais fácil pegar um acontecimento que marcou, tipo aquela data que marcou lá na escola, que é esse tal acontecimento. Foi por culpa disso, né? Que a gente está nesse Exatamente. Brasil de hoje, ou vivendo desse jeito, né? Mas não, são resquícios de 10, 30, 15, 25, 50 anos atrás, né? E a gente vê isso momentaneamente, né? O como uma ação vai gerar uma reação. Então é isso, né? O que 4 anos atrás praticamente fez com o Brasil de hoje, né? Entende? É, O que eu não vou votar ou eu vou voltar em branco fez com o Brasil, entende? O que está acontecendo? A gente tem que gente, a gente está vivendo um momento que a gente não pode deixar batido. A gente não pode passar como se nada tivesse acontecido. Ou se fosse só uma mera briga política entre direita e esquerda. Não dá, entende? Não dá para a gente reproduzir o sistema falho, o sistema educacional falho. A gente tem que aproveitar essa oportunidade que a gente tem para trazer o mais palpável possível para os alunos. sim. É isso. E é muito engraçado porque, às vezes, se a gente for começar a pensar no Brasil agora, né? Tudo começou lá em 2013, como hoje muitos dizem, né? A gente vai ter esse capítulo, né? As revoluções de 2013. A revolução, como é que era? Os 10 centavos, né? Os 20 centavos. Tudo em volta Uhum. dos ônibus. Começou como passagem. Olha, as crianças lá de 10, 11 anos, é a gente hoje aqui, né? Com uma outra mentalidade que estão tentando mudar a mentalidade de quem está mais na frente, achando que isso tá certo. Por quê? Porque foi forjado numa mentalidade há 30 anos atrás, 40 anos atrás, e ainda acha que isso é o correto, né? Uhum. E essa mudança que vem, tanto da sociedade como na história em si, né? Em todas as áreas, né? Vem trabalhando isso, né? Pode falar. Uhum. Viu como que isso é importante? Agora eu lembrei até de um trabalho que eu fiz com o Matheus Bragato no sexto período, que era um trabalho sobre sociedade civil e esfera pública. A gente teve que escrever um artigo sobre a sociedade civil e esfera pública e trazer a aplicabilidade dela para o nosso contexto. E aí a gente tratou as manifestações de 2013. E aquilo foi muito significativo porque eu estava na rua nas manifestações de 2013. A gente foi para a rua pedindo
o passe livre. Eu tinha acabado de ir para uma escola estadual. A gente estava com muita dificuldade para conseguir a passagem naquela época, porque não vinha os cartões escolares. A passagem estava aumentando. Era todo o movimento do gigante acordou. A gente viveu isso. O quanto que esse trabalho foi significativo, porque além de ler o que os historiadores escreveram sobre ele, a gente viveu aquilo, sabe? Então não foi um trabalho que eu só li o que os outros falaram sobre ele. Eu vivi aquilo, entendeu? A gente viu as manifestações. A gente viu o pessoal indo para a rua, pedindo para parar a Copa de 2014, porque não tinha como fazer a Copa do jeito que estava. Foi o momento de Copa das Confederações, manifestação das passagens. Ano seguinte, Copa do Mundo. Presidente falando que não se faz Copa com o hospital. Gente, a gente viveu isso. E esse trabalho do Rincon que a gente fez foi um artigo que eu tenho todo o meu amor e carinho por ele, porque eu acho que foi o trabalho mais significativo que eu fiz na faculdade. A gente trouxe isso para o nosso dia a dia, né? A gente trouxe isso para as nossas vivências. Então a gente consegue ver que na prática funciona. Sim. Então só falta a gente começar a praticar, né? E tu acaba confrontando, né, com aquilo que está escrito, né? Porque às vezes ele vem batendo uma coisa que tu, não foi bem assim. Ou não, foi diferente, né? E se vê, né, a gente da história. Cara, a parte da minha história tá ali, né? Eu tive parte nisso. Isso é muito legal. E quanto isso desencadeou, né? Eu acho que de 2013 para cá, o quão a sociedade brasileira passou a se modificar mentalmente, né? Em todos os âmbitos. Eu acho engraçado como é uma coisa louca. Teve uma novela que reprisou há pouco tempo agora, que era acho que é Mulheres Apaixonadas. O como a sociedade da época, lá de 2000 a 2000 agora em 20, né? 20 anos depois, Família, eu acho. E uma dessas, as duas estavam no ar, do Manuel Carlos. E como a sociedade representada ali, né, mudou, né, completamente o estilo. Olha isso, a mudança que a gente foi fazendo. Olha quanto tempo demorou para isso acontecer. 20 anos para acabar com isso. A gente vê ali um personagem negro, onde ele está na cozinha. Agora, onde os personagens negros estão? Estão em todos os âmbitos das novelas, né? E como isso vai modificando, né? A voz, a fala, o modo de tratar, né? A história, como ela vai modificando, né? Essa consciência que a gente vai tomando, né? Eu acho isso muito legal, muito legal. E a gente faz parte disso. Aí a gente não repara, mas aí quando vem alguma coisa que confronta, fala, caramba, eu passei por isso. E não foi bem assim, ou foi mais do que isso. Isso é muito legal, muito. Ai, alguém quer falar alguma coisa? Eu e a Desirê falamos muito, sabe? Se deixar, a gente fala. Fala a noite inteira. Mas eu acho. Vamos ver se tem alguém querendo fazer um comentário. Se tiver, fica à vontade. Já estamos 1h10, passamos um pouco. Mas conversa boa é assim, a gente vai falando, a gente perde a noção, né? Eu queria te agradecer, né? Imensamente ter topado participar aqui do projeto. Um prazer ter aqui conosco. Quando eu estava saindo da faculdade, eu estava entrando, né? Foi um ano ali só de participação juntos ali na universidade. Mas é incrível, né? Ver toda essa mudança, né? Que a gente pode perceber de lá para cá, né? E também a mudança conosco também, dessa consciência que a gente vai tomando. Porque muitas vezes a gente chega com aquela ideia, né? História, fazer história. A turma grande. Chega lá na metade, fala, o que eu tô fazendo aqui? Né? E depois chega o estágio que eu falava, eu brincava, né, nas aulas de monitoria, que era o divisor de águas também, né? Aí tu vai saber se tu quer mesmo sala de aula, tu quer pesquisa, ou se tu não quer mais história, né? Que aí você também vai para outro ano. E no final a gente persiste, né? Na educação, com a história, acho que juntando esses dois amores, a gente vai nessa luta, né? Para tentar trazer essa consciência, vou usar esse termo, né? Consciência histórica, né? A nossa consciência, essa coisa que faz parte do nosso dia a dia que às vezes a gente deixa despercebido, né? Isso é muito bom. É bom trazer isso para a sala de aula com os menores, né? Não só na nossa teoria, no nosso dia a dia ali, no ensino dos professores,
que também muitas vezes é falho, falta isso, né? Falta essa parte teórica também lá em cima, né? Muitas Uhum. grades. Isso é tema para outro dia, mas é algo que também se precisa ser falado, né? A formação de professores tem sido uma boa formação, né? Acho que é um tema para um próximo dia, quem Nossa, sabe, né? Seria muito legal. olha, vários temas pra gente falar. É, Currículo, formação de professores, nossa, muita coisa, gente. acho isso muito. Então, eu queria te agradecer mesmo por ter topado, participado aqui. Traga a sua pesquisa. Que Eu você que agradeço. continue pesquisando, né? Queremos ver mais. As portas do projeto estão abertas para você. E é isso. Muito obrigado mesmo. Obrigada mesmo, Bentinho. Obrigada e parabéns pelo projeto. Tá mandando muito bem. Obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam, né? Estiveram conosco até o final. Aqueles que vão assistir ainda, muito obrigado também. Vai estar lá salvo no nosso IGTV, tá? Obrigado a todos. Uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau.